vai vir te buscar, meu irmão. Nós ansiamos por esse grande dia, e como nós veremos Ele como Ele verdadeiramente é. Querido, diga uma boa noite para quem está do seu lado. Diga para ele aí que bom que você veio. Seja muito bem-vindo. Deus tem algo especial para você nessa noite. Pode se assentar. Quarta-feira desse tempo aí que é chuvoso, né? Essa chuva pega a gente desprevenido de repente. E isso aí eu vejo que só quem tem fé mesmo para querer algo mais de Deus que se dispõe a vir numa quarta-feira, com chuva, tempo que você não sabe, você levanta de manhã, você sai mais fresco, você volta molhado de chuva, um arzinho mais gelado. Então, uma turma aí resfriado já, mas é Deus que nos trouxe aqui essa noite e com certeza Ele vai falar com você. Se você puder olhar para quem está do seu lado, diga para ele assim: olha, Deus trouxe você aqui porque Ele quer falar com você. Deus te trouxe aqui porque Ele quer falar com você. Queridos, essa noite de hoje, queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo 10, versículos de 17 até o 25. Marcos, capítulo 10, versículos de 17 ao 25. Quem achou, diga amém. Então diz assim: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Essa citação você vai encontrar em Salmo 136. E Deus é bom. Jesus continua dizendo: tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Essa citação você encontra em Êxodo 20, em Deuteronômio. E seguindo aqui, ele porém respondendo disse-lhe: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Ou seja, desde pequeno eu faço isso. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a tua cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos admiraram dessas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas, entrar no reino de Deus. Versículo 25. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Você pode dizer amém por essa palavra? Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito nos guie nessa noite. Que esta palavra encontre corações aqui desejosos, Deus, em Te obedecer, em Te agradar, em Te servir.
Espírito Santo, toma esse lugar aqui. Faça o que o Senhor quiser fazer nesse lugar. Uma coisa que não pode deixar de acontecer, e eu peço, Senhor, que toda palavra que sair aqui desse altar seja sua palavra de encontro aos corações de cada pessoa aqui dessa casa. Nós te adoramos, Deus, e nós honramos a tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, esse texto, ele mostra algo bem conhecido de todos nós cristãos, né? Pelo menos uma vez, no mínimo, eu acho que nós já nos deparamos com esse texto. Então, assim, Jesus, durante o ministério dele, ele, em uma das travessias que ele saiu de Galiléia para Betsaida, nessa trajetória, ele ia arrastando multidões, ele ia curando pessoas, libertando pessoas de demônios. Eu acho interessante que ele encontrava crianças, as pessoas, os discípulos dele queriam afastar as crianças, e ele falava, não, deixa vir, deixa as crianças virem aqui. Então Jesus, ele estava num tempo ministerial muito dinâmico, muito corrido, e eu acredito que até de um certo sucesso, né, se assim eu posso chamar, porque muitas pessoas queriam ir até ele, muitas pessoas queriam conhecer. E não distante disso, um jovem que deve ter ouvido falar, e ele pensou, poxa, eu vou ver quem é, eu vou conhecer essa pessoa aí. Né? E ele foi até Jesus, eles se encontraram, e eles tiveram esse diálogo. Bom, mestre, o que eu posso fazer para ele dar a vida eterna? Jesus falou para ele, olha, você cumpre, você não mata, você não rouba, você, né, honra teu pai e tua mãe. Aí ele diz o seguinte, eu faço isso desde a minha juventude. Aí Jesus falou, pô, legal, porque poucas pessoas chegou diante de Jesus para querer segui-lo. A maioria das pessoas chegavam em Jesus querendo uma cura, querendo um milagre, querendo alguma coisa. Então a intenção desse jovem foi uma intenção legal. Mas a Bíblia diz que ele conhece o nosso interior, né? Aí ele falou assim, ó, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Jesus falou isso para poucas pessoas. E ele, tendo muitas propriedades, ele se entristeceu. E eu imagino que ele foi embora. Deu meia volta, deu as costas, foi embora. E Jesus fala essa frase, né? Para os discípulos, tá vendo, gente? É muito mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E pensando nessa passagem, eu queria colocar um tema para a gente meditar nessa noite. Assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Porque Jesus falou para ele assim, olha, trocando em miúdos, só falta uma coisa para você entrar no reino de Deus. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Jesus diz o seguinte, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o único caminho que você tem para chegar ao céu é através de Jesus. Amém? Não é através do seu conhecimento bíblico, não é através do dinheiro que você tem na sua conta bancária, é através de Jesus. Nossa meta como cristãos é alcançar o reino. Jesus, ele, depois do terceiro dia que ele morreu, ele ressuscitou e ele passou mais 40 dias na terra com os discípulos. E nesses 40 dias, ele disse o seguinte, olha, quando vocês me virem sendo arrebatado,
eu vou ao Pai e vou preparar um lugar para vocês. Então, eu acredito que nós temos um lugar preparado para nós aí, para que nós possamos passar a eternidade juntos. Amém? Olha só, em João capítulo 14, de 1 a 3, diz o seguinte, ó: não se perturbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar, e se eu for e vos preparar esse lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, essa promessa de nós morarmos eternamente com Cristo, ela é uma promessa real. E é uma promessa que nós não devemos esquecer. Amém? E eu digo algo para você. Nós podemos experimentar esse reino que Jesus falou que Ele foi preparar para nós, né? Essa morada nesse reino dos céus que Ele foi preparar para nós. Eu acredito que nós podemos experimentar esse reino aqui na terra. Mateus 6, o próprio Jesus diz o seguinte, o contexto é assim, os discípulos dizem a ele: Jesus, como que nós devemos orar? Aí ele fala assim, olha, quando você orar, diga, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então esse versículo 10 diz o seguinte: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Amados, a vontade de Deus é que nós vivamos aqui na terra como nós vamos viver no céu. E deixa eu te contar só um segredinho do que nós vamos viver no céu. Lá não haverá choro, lá não haverá ranger de dentes, lá não haverá doenças, lá não haverá miséria, não haverá fome. Então, se nós hoje estamos vivendo alguma coisa diferente disso, é porque nós não estamos vivendo a vontade de Deus. Essa promessa de você viver assim na terra como é no céu, a gente entende como vontade de Deus. Romanos 12, o apóstolo Paulo diz o seguinte assim, olha: não vos amoldeis ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, qual é a vontade de Deus para nós? É que nós tenhamos coisas boas, coisas perfeitas e agradáveis, porque essa é a vontade dele. Mas se você me perguntar o seguinte: por que eu estou doente? Por que eu tive um câncer? Por que o meu pai faleceu de Covid? Por que a minha mãe está lá sofrendo com alguma doença? A gente lembra de Jó. Satanás se ir andando, falou para Deus. Deus falou para Satanás, né? Está vendo lá meu servo Jó? Homem íntegro, justo, desvia-se do mal. Aí Satanás fala: olha, ele só é desse jeito porque você dá tudo para ele. Ué. Aí ele falou: não, pode tirar tudo que ele tem, só não mata ele. Então, não foi Deus que tirou as coisas dele. Entendeu? Nada disso foi Deus que colocou. Deus não colocou doenças para nós, é Satanás. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essas são as palavras de Jesus. Você pode repetir? Tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se ele venceu o mundo, você também pode vencer. Amém? Dá um aplauso ao Senhor aí, só para você dar uma animada. Gente, e esse viver assim na terra como no céu, eu, analisando a Bíblia, né, dando uma olhada, nesse texto de Marcos 10, 17, Jesus ele faz uma afirmação muito interessante, que sempre passou desapercebido
nunca tinha me atentado a isso. Ele disse o seguinte: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, pelo buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Por que Jesus ele usou esse exemplo de um camelo, né? Por que Jesus usou esse exemplo de um animal? Podia ter usado de um cachorro, né? Pô, o cachorro, melhor amigo do homem. Podia ter usado do leão, poderoso. Fiquei pensando, Egito, para aquele lado de desertos, é óbvio, camelo, né? E quando Jesus fala que Jesus entrar pelo fundo de uma agulha, a gente precisa entender que agulha se referia aos portões de Jerusalém. Na muralha de Jerusalém, num determinado horário, os portões eram fechados. E creio eu que a partir das 18 horas, nossas 18 horas, os portões fechados e todos os comerciantes que andavam com produtos em cima dos camelos que eles tinham, eles só conseguiriam entrar na cidade através de uma pequena porta que o camelo só passava se ele tirasse toda a bagagem. Ele conseguiria entrar, porém, toda a mercadoria que ele tinha era deixado lá fora, né? E alguns estudos que eu vi também, realmente camelo passar pelo fundo de uma agulha. Camelo era uma corda muito grossa, né? Que era usado em embarcações, várias trançagens de corda, e era uma corda muito grossa e era o fundo de uma agulha, tá? Mas enfim, por que Jesus usou o exemplo de um camelo? Poxa, não usou um exemplo de um cachorro, né, de um leão, de uma águia? Eu assistindo há um tempo atrás, aqueles canais lá de animais, eu esqueci o nome, Discovery alguma coisa, eu ouvi um documentário, assisti na verdade um documentário, achei muito interessante, e o Espírito Santo, quando eu li esse texto, me saltou aos olhos essa parte do camelo. E o pessoal falando, né, do camelo. Tem dois tipos de camelo: aquele camelo que tem umas costas só, uma corcova, tem um que tem dois, né? E você vai encontrar camelo só em área desértica. Você não vai encontrar camelo no Polo Norte, não existe. É só lá nesse lugar que você vai encontrar. Então, querido, analisando essa frase, assim na terra como no céu. Como eu disse, no céu não haverá choro, não haverá ranger de dentes. Às vezes hoje você entrou, de alguma forma aí, você já chorou por alguma coisa hoje, né? Tem alguma coisa te angustiando hoje aí. Queria declarar sobre a sua vida: você tem a possibilidade de viver aqui na terra como no céu. Queria que você segurasse essa palavra, essa verdade, e você saísse daqui hoje pensando o seguinte: eu tenho esse direito porque é uma promessa de Cristo para mim, viver bem aqui na terra como no céu. É claro que nós estamos vivos, né? E nós vivemos nesse mundo, mas nós temos alguns princípios que eu encontrei na vida de um simples camelo, que nós conseguiremos viver bem aqui na terra como no céu. Nós podemos experimentar esse céu aqui na terra. Fazendo essa analogia, eu acho que quem é pai, quem é mãe aqui vai entender. Você já viveu um pouquinho do céu aqui na terra e você nem parou para pensar nisso. Vou falar por mim, tá? Você procura a sua aí. No dia 3/5/2005, eu vivi um pouquinho do céu aqui na terra. Olha quanto tempo. 10h40 da manhã, eu estava lá no centro cirúrgico, na porta do centro cirúrgico. A Dani estava dando a luz a Giovana. E eu encostado assim, eu escutei alguém abrindo a porta e gritou assim, ó: Gil Santiago.
Eu dei um pulo, gente. Corri lá na porta, aí eu vi a enfermeira de costas, aí ela virou assim, aquela carinha desse tamanho assim. Eu falei, nossa, meu irmão, meu Deus, cara, é um negócio inexplicável. Você viver aqui na terra como no céu é algo inexplicável. Uma alegria que você fala, puxa vida, alguém totalmente dependente de mim, alguém, cara, eu não sei, eu não consigo descrever a emoção que a gente sentiu, que eu senti, né? Você que é pai e mãe aí, você sabe do que eu estou falando, né? E você olha e fala, eu tenho uma só, então eu experimentei isso uma vez. E gente que tem mais filhos aí deve ter passado mais vezes, né? E eu consegui lembrar só dessa situação. Deve ter mais situações, deve ter mais coisas que se a gente fosse conversar aí, você vai me falar depois, Gilson, cara, eu vivi isso, cara. E realmente é o céu aqui na terra, né? Eu aprendi uma frase, se não me falha a memória, do pastor Mark Murdock. Ele diz o seguinte, uma fé comum leva você ao céu, mas uma fé fora do comum traz o céu para você. Então, algumas situações na nossa vida, a gente consegue trazer o céu para nós. E eu posso afirmar a você, o dia do nascimento da minha filha foi o dia que o céu veio para mim. E eu lembro que a enfermeira saiu, um bolinho assim na mão, e eu fui andando atrás. Subiu a rampa lá aqui na Santa Casa de Cruzeiro, eu fui andando atrás. Ela entrou numa sala, eu entrei. Ela falou assim, moço, você não pode estar aqui. Eu falei, ai, moça, eu já entrei. Eu nem sei, o que é isso aqui? Aí eu vi um monte de bercinho assim, né? Ela falou, cara, você não pode entrar aqui. E na época era aquela máquina antigona de filme, que você tinha que ficar... Eu tirei um monte de foto assim, fora, porque eu tirei foto dela na incubadora. Cara, aquilo mexeu com o meu espírito aquele dia. Trabalhava na Maxion, né, uma empresa aqui em Cruzeiro. E eu saía 3h15 da tarde, 3h30 eu estava em casa. Eu saí que nem um foguete, meu irmão, bicicletinha. Estava em casa, porque eu queria ver. Porque é um sentimento inexplicável, esse sentimento de você viver o céu aqui na terra. Então, nessa noite eu queria declarar para você, se você não experimentou, ou se você já experimentou e tinha esquecido, você vai lembrar e você vai saber o que é viver o céu aqui na terra. Amém, irmãos? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Então, olha só. Analisando a vida de um simples animal, eu vi que a gente tem alguns princípios que a gente podia aprender com ele para a gente conseguir viver aqui na terra como no céu. A primeira coisa que eu vi que um camelo aprende a fazer é ficar de joelhos. Toda vez que ele mostrou lá o camelo novinho, né? Ele deitadinho no chão, a primeira coisa que ele faz, ele bota o joelhinho dobrado, se levanta. Ele vai descer, ele dobra o joelhinho e desce. Quantos de nós esquecemos que esse princípio dos joelhos no chão, não algo religioso, que você sai de um lugar, vai para o outro andando de joelhos, não é isso. É o princípio de submissão, é o princípio de reconhecimento da autoridade de Deus sobre a vida do cristão. Porque quando você se coloca de joelhos diante de alguém que é maior do que você está dizendo o seguinte, olha, eu estou totalmente rendido, dependente da sua ação para que algo aconteça na minha vida. Então, quando nós nos colocamos de joelhos perante alguém, nós estamos dizendo, você é maior do que eu. Quando nós nos colocamos de joelhos diante do Senhor, a gente está dizendo para Ele o seguinte, o Senhor manda, eu obedeço, e importa que o Senhor cresça e que eu diminua. Então não há o que você faça, meu irmão. Quer ser grande diante de problemas? Quer ser grande diante de Deus? Desce, joelho no chão, vida de oração. Amém? Vida de oração, vida de consagração, vida de santidade.
Isso resume-se tudo nisso. Se coloque de joelhos. O Salmo 95, verso 6 diz o seguinte: ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Querido, quer experimentar um pouquinho do céu na terra? Joelho no chão. Quer experimentar um pouquinho do céu na sua vida diária? Vida de oração, vida de consagração, oração diária. Gilson, mas isso é muito religioso. Vamos ver em Daniel 6:10. Quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em casa, no seu quarto, na parte de cima, onde estavam abertas as janelas, que davam para o lado de Jerusalém, e como antes costumava fazer 3 vezes ao dia, ajoelhou-se, orou e deu graças diante do seu Deus. Nenhum decreto de rei, de nada, tirou o compromisso que Daniel tinha com Deus. Então, querido, que nada, eu declaro sobre a sua vida, que nada vai tirar o compromisso que você tem com Deus. Nada vai se colocar entre você e o seu Deus. Aquilo que você se propôs a fazer, nada vai se colocar na frente. Um exemplo aqui do poder e da força que tem o seu joelho, um joelho dobrado. Quem lembra da luta do Anderson Silva contra o Chris Weidman? Anderson Silva, Chris Weidman. Anderson Silva, lutador do UFC, o cara mais poderoso lá, né? Campeão que ficou 10 anos sem perder o título. Achava interessante que ele ia chutar o pessoal, assim, ele chutava de lado, assim, ó. E, caramba, esse cara é casca grossa mesmo. Brincou tanto numa luta, o oponente dele foi lá e pum, deu um soco na cara dele e caiu no chão. Perdeu o cinturão. Passou um tempo, ele falou, não, vou voltar, vou tomar o meu cinturão, porque eu sou o campeão. Isso aí foi uma brincadeira que eu fiz. Ele ganhou porque eu bobeei, ou seja, tirou todo o mérito do rapaz. Um rapaz que as notícias que eram faladas dele era que teve um furacão nos Estados Unidos, ele pegou as coisas dele, foi lá, ajudou o pessoal a tirar os destroços do furacão, um cara que ajudava pessoas. E o Anderson Silva todo arrogante, falando, não, eu vou voltar e vou arrebentar esse cara. Teve a segunda luta. Olha o poder que a gente não para pensar. Começou a luta, primeiro round, rapidinho, o Anderson Silva vai lá e dá um pontapé. E o Chris Weidman, o oponente dele, falhou. Isso. O oponente dele nesse dia, ele deu um chute, ele só levantou o joelho assim, ó. A perna do Anderson Silva quebrou em 2 lugares. Amado, quero declarar sobre a sua vida. Nenhum oponente que se colocar diante de você, por maior que ele pareça, por anos sustentando algo que ele disse que é melhor que você, vai sucumbir à força que tem nos seus joelhos. Na força que tem um joelho dobrado de um crente que ora. Nenhuma doença vai se colocar nesse lugar. Nenhum problema financeiro vai atrapalhar você de dobrar o seu joelho diante de Deus. Não de forma religiosa, mas de uma forma de submissão, de uma forma de reconhecimento de autoridade, de uma forma que você vai saber que tudo que você tem depende dele. Tudo aquilo que você precisa é ele que vai te dar. Querido, eu queria que você agarrasse essa palavra hoje e saísse daqui pensando, eu tenho essa capacidade, isso está dentro de mim, eu posso, eu vou fazer isso, eu consigo, nada vai se colocar diante de mim. Vai ter problemas? Vai ter problemas, mas o que você tem que fazer é o seguinte, assim como o Daniel fez, um decreto do rei, ele falou, não, eu sirvo a alguém que é muito maior do que um rei aqui na terra, eu sigo ao Rei dos Reis que está lá no céu, e eles
está aqui diante de você nessa noite, Ele está aqui pronto para te ajudar, Ele está aqui pronto para se levantar em seu favor, meu irmão. Você acredita nisso? Dá um aplauso ao Senhor aí. Uma vida de entrega, uma vida de obediência, uma vida de adoração, uma vida de santidade a Deus, deve ser a vida de quem quer viver assim na terra como no céu. Você pode falar isso para quem está do seu lado? Essa é a vida de quem quer viver assim na terra como no céu. Essa é a vida de quem quer viver assim na terra como no céu. Queridos, segunda coisa, um camelo, ele não é barulhento como os outros animais. Eu tenho 2 cachorros em casa, eu chego de manhã, ela correria, um já está ficando velhinho e já não liga muito não, mas a outra corre, vai para lá e volta e cai no chão e vira e vai. Um camelo, ele não é barulhento. Uma das características que ele tem, ele come muito, ele retém muito algumas coisas. Não que ele guarde para ele algumas coisas, ele retém aquilo que é bom. Conseguiram? Aquilo que é bom ele retém, porque ele é um animal que vai andar muitos quilômetros. Um camelo é um animal de carga, não é um animal de montaria. Ele carrega seu fardo, anda pelo deserto e sem barulho. Quantos de nós estamos aí com o nosso fardo? Que Jesus pede para que nós carreguemos a nossa cruz. O nosso fardo, aí já é com a gente. E mesmo assim ele fala, cara, me dá o seu fardo, que é pesado, que eu te dou o meu que é leve. Mas deixar de carregar, você não vai deixar. Então algumas coisas nós teremos que carregar. Algumas coisas nós teremos que aprender durante a nossa vida cristã. A conviver, a melhorar. Então olha só. Quando nós estamos passando por um deserto, não nós aqui, mas eu já fiz isso. Quando nós estamos num deserto, quando a gente vê que o nosso fardo aumentou o peso, a primeira coisa que a gente faz é reclamar, murmurar, botar a culpa em Deus, colocar a culpa na igreja que ninguém me ajuda, colocar a culpa na liderança da igreja que não liga para mim. Olha só, Filipenses 2,14 diz o seguinte: fazei todas as coisas sem murmurações e contendas. Judas 1,16, tais pessoas vivem murmurando e se queixando, dominados pelos seus próprios desejos impuros. Sua boca proclama arrogância e usam de adulação para conquistar seus objetivos. Adulação aqui, com o perdão da palavra, é aquele cara bajulador, puxa-saco. Aquele cara que se aproxima de você, você tem e vai embora. Amado, tire a murmuração da sua vida. Uma coisa é você reclamar de alguma coisa. Quando você reclama, você diz o seguinte: eu não sou capaz de fazer isso aqui, eu não sei mais o que eu faço. Ok. Quando você murmura, você está dizendo assim: se eu fosse Deus, eu não me deixaria ficar nessa situação. Então, quando você murmura, aí é um perigo. Porque você começa a colocar a sua responsabilidade na conta de Deus. Você reclamar de um problema, ok. Às vezes a gente precisa de um amigo para a gente chegar e falar: cara, olha, perdi o emprego, leva um currículo meu. Não, te ajudo, vem aqui, poxa. A minha confiança está em Deus, mas você vai ser a porta que Deus vai usar para me recolocar. Né? Você precisa de alguma coisa, você precisa de uma grana emprestada aí, você vai num parceiro seu, fala: cara, ó, perdi o controle aqui, mas eu te pago, você presta o dinheiro,
vai lá, paga direitinho. Gente, isso aí acontece. Agora, você dizer que se você fosse Deus, isso não teria acontecido. Eu lembro daquele filme Todo-Poderoso, do Jim Carrey. Ele reclama de Deus, Deus chega nele e fala assim, então fica aí com meus poderes um tempo aí você vê o que você faz aí. Aí ele chega uma hora que, barulho na cabeça, ele monta um computador e coloca yes, sim, para todas as orações. Você vê o caos que fica na cidade, fogo, carro batendo. Então, amado, Deus ele não faz nada que não seja no tempo certo. Se alguma coisa hoje aí está fugindo do controle, a última coisa que você deve fazer é reclamar. E uma coisa que você não deve fazer é murmurar. Você transferir para Deus aquilo que só você pode fazer. Olha só, todos nós um dia passaremos por tempo de aflição. Não devemos reclamar. A nossa confiança deve estar em Deus, pois tudo vai dar certo. Essa frase a gente está esquecendo. É um período. Vai dar certo, calma. Vai dar tudo certo. E é bonitinho nesse camelo, que nesse documentário, a câmera mostrava ele assim, ele estava só com a boquinha mexendo assim, ó. Só com a boquinha mexendo. Então, não estava igual o cavalo fazendo aquela... Não, só mexendo a boquinha. Deus me levou aqui, ó, Jeremias 15:16. Quando a tua palavra foi encontrada, eu comi cada frase e as digeri no meu íntimo. Elas me nutrem dia após dia. São minha satisfação e júbilo maior. Porquanto teu nome foi invocado sobre mim. Isto é, eu pertenço a ti. Amado, ao invés de você abrir a sua boca para reclamar, use esse tempo aí para você absorver aquilo que a palavra de Deus quer de você. Use o seu tempo para você se encher da palavra de Deus. Não perca culto de jeito nenhum. Para de reclamar, para de murmurar. Isso aí não vai te levar a lugar nenhum. Uma vida de entrega, de obediência, adoração, santidade, paciência. Essa deve ser a vida de quem quer viver assim na terra como no céu. Então, quer ter uma vida aqui na terra como no céu? Palavra de Deus, para de reclamar. Se for possível, peça ajuda para quem você confia. Peça ajuda para quem está do seu lado. Peça para Deus colocar alguém que Ele separou para você, para te ajudar. Não se surpreenda, às vezes pode ser uma pessoa que você nem gosta. Pode ser uma pessoa que você não... Puxa, a vida é isso aqui? É. Porque não é sua escolha, é a escolha de Deus. É aquilo que Deus tem separado para você. Porque essa é a vida de quem vai viver aqui na terra, assim como é no céu. Uma outra situação. De todos os animais de 4 patas, o camelo é o que tem a maior perna. A perna dele é a maior de todos os animais. Lógico que da família deles, né? Um cavalo, ela é próxima de uma girafa. Mas pelo tamanho do camelo, é a maior perna. Quando nós iniciamos a nossa vida cristã, a gente começa a entender que nós temos uma jornada. Nós começamos a entender que uma vida com Cristo é dinâmica, porque Jesus não ficava parado. De 3 anos, a gente vê uma vez que ele parou para dormir, porque ele estava muito cansado. E nas outras, andando, caminhando, fazendo alguma coisa.
orando, subindo o monte, descendo, entrando em navio, andando em cima da água. Então, meu amigo, se você se decidiu por seguir a Cristo, dificilmente você vai ficar parado. Dificilmente você vai encostar num morro e falar assim, poxa, agora é deixar rolar. Existem pessoas que escolheram caminhar com Jesus, receberam essa perna maior e quer ficar dando passinho pequenininho. Quer ficar tranquilinho. Não vou me envolver muito não, deixa as coisas acontecerem. Meu amado, não tem como. A pressão de servir a Cristo, não uma pressão ruim, mas imagina aquele rio que você quer pôr o pé só na beiradinha, mas o meio do rio está ali correndo. Então quem quer andar um pouquinho mais, vai entrar nesse rio aí e vai embora, irmão. Vai embora, entra no meio e segue o fluxo. Justo, mas eu não sei nadar. Dá a mão para alguém, alguém te segura e a gente vai junto. Amém? O que a gente não pode é parar. Jesus, ele nos quer ver vitoriosos. No mundo, quem vence é quem chega primeiro. Mas no reino de Deus, é quem vai até o final. Quer ser vitorioso na sua vida cristã? Não é você correr na minha frente. Não é você correr na frente de todo mundo. É você completar a sua carreira. É você chegar lá no final e não é receber a medalha de ouro ou o troféu de número 1. É receber a sua coroa. Olha só o que Paulo diz, 2 Timóteo 4, 6 a 8. Combati o bom combate, completei a corrida, perseverei na fé. O que Paulo fala em Hebreus 12, 1? Portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Amados, a sua caminhada começa com o primeiro passo. Para você chegar em algum lugar, primeiro passo. Se hoje, por acaso, você se sente parado ainda, Gilson, mas eu não consigo acompanhar. É só um passo, um passinho só. Dá um passo hoje, dá um passo amanhã. É igual criança novinha, né? Tem criança que com 9 meses, não chegou nem um ano, está andando que nem foguete. Igual o apóstolo Paulo fala, né, que ele andou com não sei quantos anos, porque criança feia ninguém quer pegar, por isso que ela aprende a andar. E os bonitos todo mundo pega, por isso que ele demora para andar, né? Por isso que eu andei com quase 8 anos, Lucas. Amado, quero declarar sobre a sua vida. Você recebeu essa perna maior aí por Deus. É porque você não vai parar. Você não pode parar. Você não tem o direito de parar. Principalmente porque tem gente vendo você. Nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. E tem muita gente que olha para você e queria seguir você. Olha para você e você é uma inspiração para ela. Olha para você que está aí, e você às vezes olha e fala, poxa, mas cara, não me segue que eu não sou novela. Mas tem gente olhando para você. Tem gente olhando para você da forma que você trata a igreja, o jeito que você organiza a cadeira, uma tinta que você passa. Todo mundo sabe que é você, não tem como não saber. Eu falo para o pessoal da recepção, você vai estar lá em São José dos Campos, vai passar alguém que vai olhar e vai falar assim, poxa, conheço aquele cara lá, conheço aquela pessoa lá da recepção da Igreja para Sempre de Cruzeiro. Não vai falar que conhece você porque... Não, vai ser cirúrgico. Eu conheço aquele rapaz ali porque ele entregou um envelope para mim. Conheço aquele rapazinho ali porque ele estava no culto de jovens. Conheço aquele outro rapaz ali porque ele estava tocando. Então, meu amado, essa perna maior, Deus já te deu. Deus já colocou à sua disposição. O que você precisa fazer é dar o primeiro passo. Porque para viver
uma vida aqui na terra como é no céu, você precisa dar passos mais largos, você precisa andar um pouquinho mais, você precisa empenhar um pouquinho mais de força. A hora que você achar que você não aguenta mais, você tem uma perna maior, lembra disso, você vai dar um passo a mais. Você vai conseguir, em nome de Jesus. Só não para, meu irmão. Não para. Não coloque limites. Não coloque limites. Pastor Cláudio Duarte diz o seguinte: ele acha incrível o pessoal do skate. Não basta só se equilibrar numa tábua com 4 rodinhas. O cara tem que pôr um monte de obstáculo para pular por cima e vira para lá, vira para cá. A vida cristã é desse jeito, meu irmão. Só que você recebeu uma perna maior. E a gente não se dá conta disso. Que é isso que Deus quer fazer com a gente. Nos levar para mais longe, nos levar em lugares mais altos. Você acredita nisso, meu irmão? Você recebe essa palavra? Dá um aplauso ao Senhor aí. Para a gente encerrar. O casco do camelo, o pezinho dele, o casco, ele não é igual de nenhum outro animal. Ele é a sola, vamos dizer assim, eu não sei como é que fala, a sola do pé dele não é casco, ela é macia, ela é aveludada. Então não tem como você colocar ferradura, não tem como você fazer isso num cavalo, num camelo, porque o pezinho dele é sensível, ele sabe onde ele coloca os pés. Imagina um camelo andando de tarde, de manhã, num deserto a mais de 100 graus. Ele está lá andando. Ele está sentindo o quê? Calor no pé. Se ele estiver andando, ele colocar o pé aqui, ele sentiu que mudou a temperatura, opa, tem areia movediça aqui. Eu não vou pôr o pé ali não. Eu vou afundar, vou morrer. E o contrário, se ele estiver à noite, deserto, menos 0 graus, o chão geladinho, ele vai colocar o pé aqui e vai falar assim, opa, mudou a temperatura aqui. Que areia movediça nada mais que é a areia ensopada de água. E você vai afundando nela. Onde você está colocando os seus pés? Aonde você está direcionando os seus passos? Provérbios 13, 20. Aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro do tolo acabará mal. Salmo, esse é clássico, Salmo 1, verso 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta à roda dos zombadores. E aí, seus pés estão aonde? Aonde que você está colocando seus pés? 1 Coríntios 15, 33. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Com quem você tem andado? Qual é o lugar que você tem frequentado? Deus, Ele quer mudar a sensibilidade dos seus passos. Deus hoje aqui quer te dar uma sensibilidade. Não é porque você vai sair daqui desconfiando de tudo e de todos. Todos nós carecemos da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Mas cuidado onde você põe seus pés. Às vezes você está aqui sentado aprendendo valores preciosos e está jogando tudo na lata do lixo porque você está andando em lugares que você não deveria andar. Você está frequentando lugares com pessoas que você ainda não deveria frequentar. Como o nosso apóstolo ensina, tem pessoas que precisam da nossa oração, não da nossa companhia. Volto a repetir, você não vai sair daqui procurando pelo em ovo, chifre em cabeça de cavalo, desconfiando de tudo e de todos. Tem pessoas que precisam da sua oração e do seu convite para que ele entre ali por aquela porta e tenha a vida mudada, para que ele experimente viver aqui na terra como é no céu, assim como nós. Então, às vezes, pessoas ainda não estão aqui por nossa causa. Pessoas que nos observam, vê a nossa caminhada.
Pessoas veem que nós temos uma vida íntegra. Pessoas veem isso em nós. Pô, Gilson, então você está dizendo que nós somos bons? Muito pelo contrário. Salmo 146 diz que só tem um que é bom. Jesus sabia disso. Ele não falou assim, ó, eu sou bom. Ele falou, não. O que você me chama de bom? Só um é bom. Meu amado, queria que você se colocasse de pé. Isaías 52:7 diz o seguinte: como são maravilhosos, ou como são belos, os pés do mensageiro que anuncia a paz, ou que anuncia boas novas, que comunica a todos a paz, que traz boas notícias, que proclama a salvação, que declara a Sião, o teu Deus reina. Amado, em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida hoje. Levanta a sua mão assim, ó, e pega essa palavra assim, ó, pega ela. Eu declaro sobre a sua vida hoje. Se você tinha esquecido a se ajoelhar, a se colocar numa posição, se colocar de forma de posicionamento diante de Deus, diante dos seus problemas, em nome de Jesus, pega essa palavra. Hoje você vai sair daqui diferente, meu amado. Hoje você vai sair daqui lembrando, eu tenho acesso. Pega essa palavra, você vai sair daqui hoje sabendo que você consegue andar mais, você consegue dar passos maiores, você consegue até pular por cima de coisas que você nunca imaginou que você conseguiria fazer. Pega essa palavra, meu irmão. Você vai ter mais sensibilidade nos seus pés. Aonde você colocar as plantas dos seus pés, vos será dado como herança. Então, meu irmão, não fique colocando os seus pés em qualquer lugar. Dê direção para suas vidas. Como são belos e como são formosos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Sai daqui anunciando essa paz para todo mundo, meu irmão. Pega essa palavra aí, ó, não larga não. E por último, o pescoço de um camelo, ele não tem musculatura nenhuma. Ele é fácil de ser conduzido. Ele é fácil de ser conduzido. Quem está conduzindo a sua vida hoje? Você tem um pastor, você tem um apóstolo, você tem os seus líderes aqui na igreja. Nós temos o sumo pastor, que é Jesus. Deixe ser conduzido por Deus. Quando você receber ligações, meu irmão, de pessoas querendo saber como é que você está, você tem que pensar assim, olha, poxa vida, tem alguém que está orando por mim, está guerreando essa guerra por mim, junto comigo. Não reclama não, meu irmão. Para de reclamar. Levante sua mão assim, ó, pega essa palavra. Deixe ser conduzido. Provérbios 16:9 diz o seguinte: em seu coração o homem planeja muitas coisas, mas é o Senhor quem determina os seus passos. É o Senhor que determina os seus passos, meu irmão. Mas você precisa deixar ser conduzido. Deixe ser conduzido por Ele. Conheça a verdade dEle. Ande nessa verdade. Ande na presença dEle. Você vai ter uma vida plena. E em nome de Jesus, meu irmão, levante suas mãos. Você vai conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus
porque esse é o desejo dele. Aí você vai experimentar o que é viver na terra, assim como é no céu. Você vai ter essa oportunidade, meu irmão. Se você crê nessa palavra, queria que você desse um glória a Deus bem forte. Dá um aplauso ao Senhor. Adore a Ele. Adore a Ele. Glória a Deus. Ele é santo, meu irmão. Nós somos criação dele.